Boa tarde, pessoal. Seguimos para a nossa aula de número 5, sobre prototipação, né? Prototipação computacional. Essa que seria a nossa última aula, aula 4, é sobre prototipação computacional e impressões 3D. Essa seria a nossa última aula. Infelizmente, chegamos ao final já da nossa disciplina, ainda mais por esse aspecto da pandemia, né? Tivemos algumas aulas síncronas e um conteúdo que foi completamente adaptado, entendendo a realidade que a gente está vivendo hoje. Reforço para o pedido para que continue se cuidando, fique em casa, não vão para aglomerações, porque o vírus ainda está aí, é um problema de saúde pública e a gente tem que dar início à nossa parte. A gente vai para a live e logo em seguida eu vou explicar para vocês a atividade que seria o nosso projeto final, que a gente vem conversando desde quando a gente estava no módulo presencial, né? Então, vou fazer a leitura dos slides. Em seguida, eu vou explicar um pouco como é que ficaria a nossa atividade, né? Que é o projeto final. Vou deixar essa gravação para vocês disponível. E é isso. Vamos à leitura dos slides. Só um minuto. Prototipação computacional. Aula 4, prototipação computacional e impressões 3D. O processo de criação de um prototipo. Depois de decidir qual tipo de prototipo quer criar e escolher a ferramenta, software, sites, etc., você vai precisar utilizar um método de criação que seja eficiente e que gere resultados. A seguir, esses passos que lembram o processo de Design Thinking. A gente já discutiu um pouco sobre Design Thinking, alguns tiveram a oportunidade de fazer o curso, né, pelo Sebrae, com o professor João, e aí eu acredito que você já tem alguma similaridade com esse Design Thinking. Eu vou explicar alguns passos aqui. Caso alguém tenha dúvida, por favor, procurar o professor, viu? Empatizar. Assimilar todas aquelas informações que foram coletadas em etapas anteriores do projeto. Pesquisar, batchmaker, entrevistas, dados, jornais, personas, wireframes e etc. Ao longo do curso a gente viu esses modelos, né? Não nesse formato, mas seria interessante a gente focar nisso, que seria a pesquisa, né? A pesquisa e coletar dados. Próximo tópico, definir e prototipar. Pegar o papel e a caneta, lembrando e aí voltando sempre às nossas aulas. Por isso que eu peço sempre para vocês fazerem qualquer esboço, qualquer atividade no papel. Ele sempre retoma esse encaminhamento. Ou seja, por mais que a prototipação seja no formato computacional, você deve passar o seu esboço para o papel. Fica mais fácil, mais palpável. Pegar o papel e a caneta e começar a desenhar e testar tudo o que você acha bacana. Se necessário, criar um prototipo digital, que seja mais interativo e compartilhável, né? Por último, iterar e refinar. Faça uma validação do seu prototipo com a sua equipe, teste com usuários, receba feedbacks e comece o processo de refinamento e interação, até que você chegue a um ponto de balanço. O prototipo normalmente começa pequeno e vai crescendo conforme você tem mais detalhes através dos feedbacks recebidos. Esse processo é eficiente e leva ao sucesso, justamente por estes detalhes. Pessoal, basicamente é o resumo de nossas aulas até aqui. E por isso que eu pedi para que vocês fizessem vários ensaios do que seriam prototipos. A gente chegou na fase do nosso projeto final e agora é a hora de dar uma olhada nos projetos dos colegas e tal, identificar algum que você tenha mais similaridade, né? E a partir disso vocês começarem a refinar e iterar esse projeto. Que o final dele vai ser o projeto final e vocês terão mais sucesso nessa missão. Observações finais.
Um protótipo deve funcionar conforme foi especificado, ajudando você e a sua equipe a definir e validar as ideias, com mais assertividade, além de economizar tempo e dinheiro, pois é barato, rápido e fácil de fazer, e aumenta a chance de sucesso. Começa com papel e lápis, é uma ótima dica para se livrar de todas as distrações e estimular a criatividade e colaboração de toda a equipe. Terminada a fase da prototipação computacional, pessoal, a gente agora vai verificar um pouco das expressões 3D. Eu gostaria muito que a gente tivesse aulas presenciais para conhecer as impressoras que a gente tem disponível na escola, né, no CEMI, para que vocês tivessem mais familiaridade com as máquinas que a gente iria utilizar. Provavelmente, a gente, como foi acordado e combinado nosso, a gente não vai utilizar as máquinas 3D, mas os projetos e prototipos que forem selecionados por vocês, eles serão encaminhados para impressão dentro da escola. Impressões 3D. O que é e como ela está revolucionando o mundo? Já imaginou um futuro em que você não precisará sair de casa para comprar utensílios domésticos? Isso não é um filme de ficção científica. Estamos cada vez mais próximos de viver essa era. A impressão 3D é um processo de manufatura de objetos sólidos tridimensionais, em que se baseia na adição de material por camadas a partir de um arquivo digital. O princípio de uma impressora 3D é o oposto de um equipamento de manufatura subtrativa, como uma frisadora, por exemplo, em que a fabricação se baseia na retirada de material para dar forma a um objeto. A impressão 3D se apresenta como um método de fabricação, com capacidade de criar geometrias complexas, utilizando menos material, quando comparado aos mais tradicionais meios de fabricação. Hoje, no mercado, existe uma infinidade de versões de desktop de impressoras 3D, a um preço acessível, permitindo assim que pessoas usufruam dessa tecnologia em suas casas. Basicamente, eu quero que vocês levem em consideração duas palavras. A primeira se baseia na adição do material por camadas. Por camadas seria a segunda palavra. Basicamente, é esse o processo que a impressora vai fazer. A adição de material, no caso lá do CEMI, a gente tem impressoras que são feitas por base de filamento, ou seja, vai adicionando um filamento por camadas. Aí vocês vão fatiando e aí sim vai ter o objeto final. A história, né? Apesar da tecnologia de impressões 3D ter ganhado destaque somente agora, a primeira impressora 3D foi criada em 1983 por Chuck Hull, engenheiro formado pela Universidade do Colorado. Inconformado com a demora de 2 meses para a fabricação de pequenas peças plásticas primordiais para o processo produtivo de sua empresa, Chuck criou um equipamento em que um feixe de luz incidia em um tanque com resina de fotopolímero, material polimérico, né, que muda de líquido para o sólido quando a luz incide sobre ele, formando o objeto camada por camada até que a peça estivesse completa. Com isso, o então engenheiro deu entrada no pedido de patente do primeiro equipamento de estereolitografia, SLA, em 1884. Anos mais tarde, em 1986, Hull se tornou cofundador da 3D System, hoje empresa de referência mundial em soluções no ramo de impressões 3D. Vocês vão verificar aqui um infográfico, né, de mais ou menos como funciona, né? Como funciona a impressão 3D, desmistificando essa tecnologia. Tudo começa com o modelo 3D. Você precisa de um modelo digital do objeto em que você deseja materializar. O segundo passo é como conseguir o seu modelo 3D. O modelo 3D pode ser obtido através de softwares, de CAD e de sites também, né? Ou um scanner 3D, que irá materializar um objeto e deseja replicar. A terceira seria, chegou a hora de fatiar.
O programa fatiador é responsável por dividir o modelo 3D em camadas e gerar os comandos numéricos para a impressora. E por último, agora é só imprimir. Chegou a hora de alimentar a impressora 3D com o código modelo 3D e dessa forma fazer a impressão. A leitura está muito pequena aqui, pessoal. Vou deixar que vocês leiam. Se vocês tiverem dificuldade também, só me avisar. Como funciona? Todo o processo começa com o modelo 3D criado em um computador através de software CAD, Computer Aided Design, ou um scanner 3D que possibilita você criar uma cópia digital de um objeto. Para materializar o modelo 3D, é necessário fatiar em centenas ou milhares de camadas horizontais. Esse processo é feito de um fatiamento, né? Responsável por gerar comandos para o equipamento. Os mais populares no mercado são o Simplif 3D e o Cura. Esses são softwares especificamente para você fazer a curação, né? A curação do objeto, ou seja, delimitar, polimizar, todo o processo de acabamento do objeto 3D. Ou a fatiação, né? A fatiação que é a divisão em camadas do seu objeto, até obter a forma final. Atualmente no mercado, alguns softwares de CAD já estão vindo com as funcionalidades de funcionamento. Nesse caso, os que a gente está utilizando, basicamente todos eles têm essa funcionalidade, que é o site, né? O site que a gente está utilizando, e pelos softwares que a gente já teve contato até agora. Aí o modelo de peça fatiada, né, para impressão 3D, podem observar pela imagem que ele é dividido em todas as camadas e eles dão o nome para cada camada. Basicamente, e cores, né? Designam cores e em cada formato delimitado. Os fatiadores também são responsáveis por realizar ajustes no modelo, como, por exemplo, a geração de suportes. Para iniciar uma camada em alguns processos de impressão, é necessário que tenha algo que sustente. Desta forma, o programa identifique superfícies aéreas e crie estruturas auxiliares para a impressão. Além disso, é possível ajustar parâmetros de impressão que podem afetar na qualidade e resistência mecânica da peça. Tendo seu modelo 3D fatiado, é necessário alimentá-lo em seu equipamento, sendo realizado através via USB, né, SD ou Wi-Fi. O canal de transferência de arquivo dependerá do modelo de impressora 3D utilizado. Após carregado, o objeto está pronto para ser impresso. Basicamente, pessoal, e esse processo de suportes, né, geração de suporte e de sustentação, é que a peça que vocês forem formar, ela vai precisar de alças, ou seja, um suporte que você mesmo vai criar no fatiador, para que depois, quando você tire a peça da impressora, você possa tirar esses suportes e ficar só a peça inteira. Ou seja, essa estrutura serve basicamente para sustentar a peça. E ao final do processo, ela é retirada e dada a curadoria, né? Que é a limpeza da peça até que ela fique no seu formato real. Finalizamos por aqui. Pessoal, saudades. Continue se cuidando. Para o próximo semestre, se a gente continuar nas remotas, eu vou preparar um conteúdo mais light para vocês, mais tranquilo, para que vocês possam clicar na ferramenta e ter acesso a maiores formas de interatividade. Tenha um ótimo final de semana, bons estudos, e quaisquer dúvida, reportem ao professor, tá o meu e-mail. Rapidamente agora eu vou explicar para vocês a nossa atividade final. Só um minuto. Nossa atividade final ela já se encontra na plataforma Moodle. Ela está sinalizada por projeto final, prototipação computacional. E aí, só aproveitando, já estão também disponíveis para vocês alguns vídeos que eu coloquei como complementares, que é falando um pouco mais sobre design thinking. O outro é 5 dicas imperdíveis para começar a impressão 3D. E, por último, resina versus filamento, para vocês entenderem mais ou menos como é que funcionam essas dinâmicas.
podem assistir os vídeos, se restarem dúvidas, podem entrar em contato com o professor, ok? Vamos lá ao projeto final? Pessoal, o projeto final, ele perpassa todas as etapas do nosso processo de construção, a forma como a gente combinou, de como faríamos a prototipação e como chegaríamos ao objeto final. Eu espero que vocês tenham seguido esses passos e se a gente caminhou até aqui, então vocês têm toda a capacidade do mundo para nos surpreender com trabalhos belíssimos. Eu vou fazer a leitura, vou explicando conforme a leitura, e no final eu dou algumas pontuações e ponderações, tá ok? Projeto final, prototipação computacional. Após aprendermos todos os passos necessários para a construção de um prototipo da sua ideia, chegamos finalmente ao projeto final de nossa disciplina. Devido e em respeito ao contexto de pandemia do coronavírus, sofreu várias alterações. Desta forma, apresento a vocês uma versão prática, virtual e uma resposta, do qual aprendemos até aqui. O projeto final pode ser realizado individualmente ou em grupos. Pessoal, grupo de quantas pessoas? Vocês podem fazer quantas pessoas vocês quiserem, eu só peço que vocês façam da turma, porque lembrando, a votação dos projetos finais serão pelas turmas. Ou seja, você pode até ter um amigo que você faça um projeto junto, só que você vai ter que postar o seu na sua turma e ele vai ter que postar o dele na turma dele, ok? Devem ser postados na plataforma Moodle. Caso tenham dificuldade no envio de outras atividades, favor reportar ao professor. Lembram da nossa primeira atividade, que informei que seria um modelo de projeto final? Pois bem, foi adaptada para vocês. Sigam os passos, entreguem no prazo e usem e abusem da criatividade, estabeleçam um compromisso social com o projeto. Pessoal, é aquilo, eu falei para vocês que iria cobrar mais sobre o projeto. Em que sentido que eu vou cobrar mais? Os objetos que vocês forem fazer, e aí vocês podem utilizar a criatividade ao máximo, várias ideias muito boas, e eu vou compartilhar com vocês, a gente vai fazer uma exposição dos prototipos que vocês forem entregando. Mas a ideia é essa, os primeiros prototipos que vocês fizeram ficaram muito bons, e se alguns melhorarem, vocês podem ter certeza que a gente vai fazer as impressões deles. Eu vou ler os passos agora. Primeiro passo, desenvolver uma ideia. Eu tenho que corrigir aqui. É um conceito, é um esboço no papel, rascunho, ou em softwares ou no site. Segundo passo, desenvolver um protótipo. Criar, adaptar, modificar. Terceiro passo, construir um protótipo. Construir um modelo a partir de um software, site e afins. Quarto passo, testar o protótipo. Pesquisa de viabilidade, verificar se o produto ou objeto tem alguma utilidade pública. Quinto passo, afinar o protótipo. Melhorias a serem adotadas, a viabilidade, ou seja, você vai perguntar primeiro lá atrás, para depois refinar o seu projeto na sequência. Sexto passo, definir o protótipo. Para que serve? Que utilidade pública? Qual o objetivo de criação do protótipo? Sétimo passo, aproveite o protótipo, apresente o protótipo em animação 3D. Pode ser em software, pode ser em site, pode ser em afins. Para o nosso projeto final, reveja o vídeo, né? Que é aquele vídeo que a gente acompanhou nos semestres passados, né? Sobre como realizar o protótipo. Basicamente, ele vai resumir os passos que a gente citou aqui. Pessoal, eu vou cobrar apenas para que vocês postem na plataforma o protótipo final. Mas eu quero por escrito o compromisso social. Ou seja, para que o nosso protótipo serve, qual finalidade para o público ele teria. Eu queria esse compromisso social em papel. E aí vocês podem encaminhar só o protótipo final aqui na plataforma e me encaminhar o texto por e-mail, ou vocês podem encaminhar os dois por aqui. Ficou com dúvida?
pergunte ao professor. Mas, basicamente, o que eu vou querer na plataforma? O projeto final de vocês, o prototipo, em apresentação em animação 3D. Aí você pode colocar animação interativa, pode colocar apenas o prototipo. Fiquem à vontade, utilizem a imaginação. E qualquer dúvida, qualquer orientação, pergunte ao professor. Prazo de entrega. Vocês têm até dia 8 de janeiro para me entregar esse prototipo. Se precisar de mais prazo, por favor, reporte ao professor. Mas até dia 8 eu vou estar cobrando de vocês. Eu queria colocar até mais dias. Vocês têm praticamente um mês para entregar, mas eu imagino que agora deve ser bem conturbado, né, em relação às avaliações que vocês ainda vão ter. Alguns alunos estão fazendo eletivas. Atendendo essas questões, eu coloquei lá para o dia 8 de janeiro. Não tenham pressa. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor. E é isso, pessoal. Boa tarde para vocês. Até uma próxima. Foi um prazer estar com vocês durante esse ano. Apesar dos pesares, né? Seguimos firmes e fortes. E é isso. Na sequência, eu quero revê-los lá na escola. Até mais. Boa